Fala galera, estamos aqui para mais um Pod Carro. Hoje meu convidado é o Fernando Menezes. Fernando eu já conheço de longa data, parceirão, amigão. Sabe aquele amigo que, tipo, a gente ficava um tacando pedra no outro na rua, quando a rua era de terra? Então, é ele. De cima contra a rua de baixo. E esse cara não tá aqui à toa não é por falta de convidado não, é porque esse cara, ele... Hoje, se existe o Kleber Electric piloto que tá na Copa Truck, se existe a Jesus Taon, grande parte, eu vou te falar que muito grande parte é por conta desse cara. Seja bem-vindo, Fernando Menezes. Clebão. Já vou avisar. Eu era da rua de cima, tá? A rua de baixo sempre é desvantagem, então... Eu só subia os playboyzinhos pra brincar na rua de cima. Os de baixo eram os... os pereba. Graças a Deus a gente vem do mesmo... Graças a Deus, a mesma situação, do mesmo bairro, dos mesmos amigos, dos mesmos costumes, das histórias maravilhosas que a gente tem. A gente teve uma juventude muito boa, né? Que a geração de hoje não, acho que talvez nem sabe como é que é isso, né? Não, claro que não. E eu vou dizer pra você, isso formou muita coisa do Kleber, sim. Fórmula Truck, e como pessoa, e eu também como pessoa, sim, claro, né? Sim. O Fernando, antes de qualquer coisa, apresentar ele um pouquinho, o cara assim, já passou por grandes empresas, lembro de você estar na Cargill, fala algumas empresas aí. Trabalhei na Cargill Agrícola, que é a maior empresa do mundo, de capital fechado. Trabalhei na Marsh McLennan, também a maior corretora de seguros do mundo também. Trabalhei na B3, a B3 nem concorrente tem no Brasil. Trabalhei no BNP Paribas, que é uma empresa que patrocina aquela Roland Garros, aquele torneio de tênis na Europa. Agora vai patrocinar o Kleber Electric. Tô brincando. E hoje eu faço parceria com a EAY, que é o escritório de contabilidade, que eu conheci na Marsh McLennan. Nós fizemos um trabalho voltado para impostos, recuperação de impostos, né? Planejamento tributário. Você tá nessa hoje? Sim. Hoje eu tô como parceiro dela, né? Então, o cara quiser recuperar os impostos, fala com o Fernando. É só chamar aí que a gente vai fazer um trabalho. No Instagram, @Fernando Menezes mesmo? Isso, exatamente. Além da EAY, nós temos um braço que é uma empresa de tecnologia chamado eContafácil. É muito bom também, é um braço voltado para tudo, para contabilidade. O tema chato, né? Aquele tema chato que ninguém quer. Você sabe que eu fiz curso técnico de contabilidade, né? Acho que eu lembro. Eu não sei nem fazer conta. A gente não ficava lá na porta? Kleber, eu vou lembrar dessa, já vou começar lembrando. Fala aí, pessoal. Vai ter várias lembranças aqui, galera. E vai ter tudo a ver com o carro, vocês vão entender. Como antigamente a gente não tinha celular, o que a gente fazia? Como é que era? A gente esperava o pai dormir, abria o portão bem devagar. Essa era isso. Pegava uma moto ou um carro. Não, vamos contar direitinho. A gente tinha o quê? Uns 13 anos de idade? Uns 13. A gente começou mais novo, a gente começou com 12, né? Gente, hoje vocês veem Jesus tá on, eu bem sossegado, o cara 100% correto, mas nem sempre foi assim. E começou muito cedo. Esses meninos eram uma má influência danada na minha vida. Era uma influência. Eu não vou interromper, era uma influência. Eu tava lá no sofá de casa, ele passava na frente de casa. Fernando! Era assim. Já peguei escondido, bora. Ô, pro Rui. É o Rui Barbosa? Minha mãe... Era o Rui, né? É o Rui Barbosa. Minha mãe era enfermeira, então ela trabalhava muito. Era 12 por 30... Era 36 por 12. Minha mãe trabalhava muito. Ficava 2, 3 dias fora de casa. Cara, 13, 14 anos de idade, com um carro na garagem. Só que ela não deixava a chave, né? Mas eu tinha a chave. Eu tinha. Não sabia. E quando ela trocava o cadeado, eu já fazia a chave reserva. E lembra? E eu lembro de uma situação, cara, que a gente falou, não, agora ela já percebeu, ela já tinha percebido e ela tava tomando muito cuidado. Então a gente arrastou a traseira do Chevetinho pro outro portão, não abrimos aquele, que ela tinha trocado o cadeado. Olha o nível que chegou. A gente arrastou a traseira do Chevetinho pro outro portão, saímos, ficamos a noite toda. Graças a Deus, nunca aconteceu nada. Graças a Deus, é verdade. E, cara, o Chevetinho era facinho de dar um zerinho.
Tinha o caipirão. Levinho, A gente dava nossa. zerinho na frente do caipirão. Não façam isso. Gente, a gente começou a falar pra nova geração, ia dar bom exemplo. Mas vamos contar as histórias, porque só se fazia há 20 e poucos anos, uns quase 30 atrás, né? 30, mais de 30 anos atrás. 30 anos atrás. Cara, e a gente voltou com esse carro, a gente arrastou a traseira de volta, colocou ele no lugar, limpou, e nós fizemos o mais improvável, não sei se você lembra. A gente levantou ele, engatou a ré e tentou voltar a quilometragem. Porque a gente tava tão assim, medo. tava percebendo, o medo era muito grande. Falei, vamos levantar e vamos voltar a quilometragem, vamos engatar a ré e vamos voltar a quilometragem. Como se fosse voltar o cabo de aço lá. Cara, de verdade, não lembro se deu certo, mas Não que nós deu. tentamos, Não deu, dá, né? pô, não dá. Ai, meu Deus Enfim, do céu. Que adrenalina boa. E a gente fez muita coisa assim, só que, cara, Não tinha celular. Cara. já apanhei muito, né? Já apanhei Nossa, muito. a gente apanha demais. Que merecia. E naquela época não dava nada bater no filho, né? Naquela época não dava nada, hoje dá. Hoje dá. Então a gente tem que tomar cuidado, até no que a gente fala aqui, para não ser cancelado. Mas, cara, assim, que época boa, cara. Nossa, porque adrenalina boa. a gente... Quantas vezes os policiais iam levar a gente de volta? Eu lembro do dia que eu saí da garagem, o policial já veio no final da rua, assim, e eu só voltei de ré. Kleber, quantas vezes isso não aconteceu, cara? É. Da polícia levar a gente Em de casa. volta pra casa. Pra casa. Que, cara, Pegava a gente e falava assim, você é filho de quem? Ah, então peraí, vamos lá. moto sem capacete. Não levava multa. Não, moto sem capacete, carro sem cinto. Ele levava, vai embora pra casa. Aí levava embora, aí ficava lá na garagem, olhando pra cara do outro. Meu, como era diferente. E assim, nosso anjo da guarda era muito, né? Trabalhava demais, né? Hoje Cara, eu acho que ele tá mais tranquilo. Não, que isso, Apesar trabalha, que apesar que eu tô nas corridas. Né? Tadinho, até hoje tá trabalhando. Eles são demais. Só que eu vou lembrar de uma coisa pra você ver como eles trabalham muito. Foi a gangue inteira. Kleber, grande abraço, Carlinhos, Galo. Pô, a gangue. O Toniel. Abraço, o Toniel. Tá lá comendo abraço queijo. Pra todos vocês, Abraço. cara. Que saudade dos que não estão perto. Eu vou lembrar dessa. O Bar era o mais velho. O Bar era o mais velho da gangue. Não, o Bar era uma Era o mais velho. Ele era o mais velho. Aí ele comprou uma RD 350. Meu senhor. E a lenda até hoje existe. E fizeram esse teste, se eu não me engano, na Imigrantes. Que é 7 Galo versus RD 350, a famosa Viúva Negra. Sim. Aí lá vai os bonitão lá. Vamos lá, vamos pra um racha lá na Zona Norte. Todo mundo sem capacete. Aquele, né? No modelo. Na skin correta ali. O perfil falando bem o português, certinho. claro. O perfil bem falando português, vai dar merda. Kleber com a blusa de São Paulo, quem tinha. É aquilo. Eu só tinha aquela. Nós vamos tentar trazer aqui as imagens, tá? Eu tinha um shorts do São Paulo e uma regata. Era. Eu usava só isso. A gente vai tentar trazer umas imagens aí desse período aí. Não vou trazer nem ferrando, sou eu que peço pra edição fazer, não vou trazer nem ferrando. Ó, o Kleber, a gente chegou lá no... Era um racha. Chegamos lá longe pra burro. Aí chegamos lá, tinha um cara com uma 7 Galo, galera. Eu tinha medo do ronco da Galo. Quem dirá da moto? Eu tinha um medo da... Meu pai teve um. Não, então eu lembro, seu pai teve um beijo pro senhor também, um beijão pro senhor. Um abraço. Meu pai teve uma 7 Galo que era a única no tabuão de um era zero. Vinho, né? Vinho, eu lembro dela, eu ficava... Lembra? Nossa, ele colocou um escapamento. Nossa, era linda. Pai, beijão pro senhor. Cara, a gente chegou nesse lugar, chegou esse cara com essa 7 Galo. O Kleber olhou pra nossa cara e falou: Oba, presta RD pra eu ver se... Eu não acreditei, eu olhei assim e falei: o que você vai fazer? Não, mano, os caras falaram que é RD. Olha o Kleber. Os caras falaram que a RD tem melhor de saída, de arrancada. Eu vou ganhar desse cara. Ô, Kleber, ele tem capacete, não tem nada. Não. O Kleber e o Kleber, bicho, ele é muito louco, velho. Já chamando o cara, a gente nunca viu o cara. Vamos tirar um racha. Gente, sério, eu queria virar água e descer pelo ralo de, sabe? Eu falei, gente, nem vai fazer isso. Doideira, O né? Kleber pegou a 7 Galo. A RD 350, gente. E depois eu tive uma também. Os dois saíram
Eu nunca esqueço, olha, isso aí tem 30 anos, isso aí, meu, pelo amor de Deus. O Kleber foi lá no final da avenida, galera. O sinal de arrancada era o farol alto. Meu, eu lá eu não acreditava. Todo mundo aqui, ó. Carlinho, Galo, todo mundo, a gente aqui, ó. Não era Toniel. pra contar essas histórias, mas tudo bem. Daqui a pouco a gente aqui, bicho. O farol. Tuk, Galo, o Kleber veio. A moto era tão violenta, a moto do bar, a RD, que ele empinou umas 3 vezes essa moto. Menor de idade, gente. 15 anos de idade. Acho que era 14. Olha, tem noção de uma coisa dessa? Não dá. Meu, mas olha que adrenalina, cara. Foi um negócio incrível. E aí... O cara veio com a gente depois, né? Pô, mó legal. Foi legal, mó bacana. foi legal. Mas assim, é o que eu falo, era outra época, outra... Que por exemplo, eu aprendi, e aí não é que, o cara com 14 anos pilotava, dirigia, que era uma outra época. Cara, eu comecei a trabalhar com 9 anos de idade. Com 14, é como se fosse 18, 19 hoje, né? Mas eu acabei de falar que a polícia levava a gente lá e não tinha penalidade, multa, prender, não tinha, eram tempos diferentes. Advertir o pai, você não pode deixar, tal, mas era... A polícia, eu acho, e eu tenho essa sensação que... Tudo evolui. Que hoje mudou tudo, né? Mudou também. Tudo, e lógico, mudou pra melhor. Mais evoluiu. Não cinto de segurança. Com certeza, tudo pra melhor. Porém, aquela época parece que a polícia, até o guarda de trânsito, ele era mais pra orientar. Proteger e orientar. Não pra hoje, que nem a indústria da multa. Punir, exato. Não multa. Hoje eles querem que você faça errado. Exato. Só que isso eu olho de maneira negativa, porque eu acho que a polícia deveria continuar sendo... Punindo. O ator de vir com a questão de... Educar. Educativo. E não de punir. Eu acho que a coisa... Eu acho que anda melhor. E quando a gente fala de cinto de segurança, se eu não estiver enganado, foi o Maluf que trouxe essa obrigatoriedade. Foi alguma coisa assim. Eu acho que foi ele. E quando ele trouxe isso, se eu não me engano, ele participou de um programa... na Rede Cultura, não sei se foi o Roda Viva, algum programa importante, que os repórteres da época, metralharam ele. Aqui, como assim? Não, você tá obrigando a gente a usar o cinto de segurança? Que é isso? Que não sei o quê. E o Maluf, daqui 20 anos você me fala. Tá aí hoje. Ele tava certo. Tava certo. Né? A gente evolui. Não, é segurança. Eu tô falando, é impensável hoje você pegar uma moto e ir na padaria sem capacete. Que é igual a gente ia pra praia. Por exemplo, eu falei esses dias, eu fui pro Paraguai, cara, eu fiquei louco. No Paraguai ninguém usa capacete, cara. E aí é um negócio louco, né? Porque você fala assim, nossa, mas que estranho. O cara passando do lado do guarda de trânsito sem capacete. É capaz dele mandar tudo bom. Não. E pior que eu vi assim, o cara sem capacete, passando em cima da calçada, do lado do guarda de trânsito, e aí? Olha, nisso que você falou, quantas multas já dariam? Mas o que é? Aí é o que eu acho. Aí aqui veio... Não, os caras não obedecem, então multa. Beleza, isso é legal. Só que aí acabou o lance de, por exemplo, o cara fica aqui, o DCV aqui, ó, escondido atrás do... É a empresa da multa. E ele não vai lá educar. Exato. Ele põe um negócio que, inclusive, induz ao erro. Exato. E aí fica multando. Mas, enfim, isso aqui não é o papo hoje. Vamos. Tem tudo a ver com carro, pó de carro, mas vamos lá. Eu quero... Mas voltando pra adrenalina. Incrível. O cara depois veio conversar com a gente, o cara da Foi legal. Então, aí às vezes eu falo, né, que a gente brinca, eu e você. Eu não acho que você chegou tarde no esporte que você pratica. Porque eu acho que tudo é no tempo de Deus, de fato. Tudo que acontece na vida é o tempo de Deus, né? A gente fala, puxa, mas por que não foi antes? Ou eu queria que fosse agora. Mas não é no nosso tempo. Eu já tô convencido disso. A minha vida eu já tô convencido disso, cara. Eu não fico mais me lamentando dessas coisas. Eu acho que eu sempre, assim, você que é um amigo, é legal você vir aqui, porque você é um amigo e, assim, é neutro, um cara neutro e tal, e pode falar, mas você foi testemunha desde o começo. Eu sempre tive ali um donzinho pro negócio, né? Um donzinho pra uma moto rádio. Pô, comecei a pilotar moto com 9 anos de idade. Carro, caminhão, pilotei com 13 anos. Então, assim, só pra elucidar um pouquinho isso. Mas eu não sabia, pô. Eu fui descobrir o kart, e aí nós vamos começar essa história, ele tá aqui por isso, por causa dele. Porque o que aconteceu? Foi muito legal, porque aí, o Fernando foi fazer as coisas dele, trabalhou, foi pra grande empresa, eu fui pra outra coisa e tal, tinha loja de só acessórios e tal, mas a gente sempre se encontrava. Sim, toda a vida juntos. E um dia você falou assim, eu fui lá com o pessoal da empresa, andar de kart e tal, e cara, vamos andar de kart. Falei, Fernando, não dá pra você não, eu levo jeito pra esses negócios e tal, não sei o quê. Cara,
Não, então vamos fazer assim, quem perder, paga. Como é que foi? Graças a Deus, a gente empatou essa modalidade. Não, calma, vamos chegar empatou, lá. né, Calma, que vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Eu vou Aí fazer essa esse cara conta, fala ver se assim, empatou não, mesmo. vamos lá, quem perder, paga. Cara, eu fui lá e tomei um nabo do Fernando. Não, você não tomou não, Fernando. A gente tomou da Fernanda. A gente tomou da Fernanda, minha irmã. Foi Você isso tem noção mesmo. que a Fernanda... É isso mesmo. É isso mesmo. É outra que A leva Fernanda jeito. já andava. É outra que leva jeito. Não, teve uma época... É incrível. Teve uma época da minha vida que a gente andando de kart, aí eu já tava andando mesmo e tal. Certo. E eu cheguei pra Fernanda e falei, bom, você é mulher, mais nova. Quer que eu invisto em você? Eu paro, Não, você porque pensou não em dava. investir, Não, né? um dia eu trouxe ela aqui, conversei, e ela me respondeu, e eu lembro muito bem da resposta dela. Ela falou, não, Kleber, eu adoro brincar, mas eu não gosto de competir. Uhum. Aí eu falei, então, assim, falou que não gosta de competir, acabou, não tem mais o que fazer. O espírito é esse, né? O espírito é competir, e eu adoro competir. Verdade. Né? Não pra mostrar que eu sou melhor que o outro. Pessoal, é verdade isso, viu? Que vai ter uma partezinha. É verdade, é muito verdade não isso. Não pra superar o outro, mas pra me superar. Então, eu sempre gostei disso. Aí, cara, você foi, me chamou e eu perdi. Mas eu perdi pra Fernanda e perdi pra você. Sim. Aí eu fiquei louco. Falei, não, peraí, eu levo jeito pra esses negócios. Como que eu tô perdendo pra esses caras? E não sei o quê. A gente chegava no meio, né? No meio ali da galera, não foi... Aí você passou, sei lá, 2 semanas, 3 semanas, você me chamou de novo. Vamos de novo? Sim. Falei, não, virou só um que vício agora vai ser diferente. Virou um vício isso aí, na época, diferente, vai ser diferente, Fernando. Só que nessas idas aí, eu já tava meio que treinando escondido. Ele já vai contar, calma. Olha, gente, vou te falar. Era aí pra eu estar na vantagem. Cheguei lá e eu já ia ganhar. Na segunda vez que a gente andou, eu já ia ganhar. Só que aí, como é que foi a corrida? Você lembra? Não? Aquela que você ganhou no finalzinho? Pessoal, eu vou falar pra você até hoje, pra mim, aquela foi a mais top. Essa corrida foi muito legal. Porque o Kleber e eu, a gente ficou meio que parado na tocada do kart. E a gente já tava bem, já tava ganhando corrida já, tava bem. Aí, o Kleber, cara, nunca vou esquecer. Última volta, eu olhava pro kart do lado, era o Kleber. E eu lembro do olho dele, vermelho, olhando pra mim. E eu olhando pro outro. E aquela disputa gostosa, né? Que o kart é gostoso. É muito gostoso. É muito saudável, né? Aí a gente fazendo... Gente, eu juro por Deus, eu não esqueço dessa imagem. O cara com a bandeirinha quadriculada aqui, ó. Esperando a gente. Eu e o Kleber ali, os dois, liderança. Um primeiro, outro segundo. Cara... Retardatário. Curva pra cá e a outra curva já era bandeirada. Fiz a curva junto com o Kleber, um do lado do outro. Gente, eu lembro do Kleber olhando pra minha cara e eu pra dele fazendo a curva junto com o kart, um batendo do lado do outro. Quando a gente... Parelho aqui, ó. Na última curva, um retardatário. Cara, eu dei graças a Deus... Mas eu fiz um cálculo e a coisa é muito rápida, né? Até hoje rápido. Deve ser assim, né? Hoje as corridas... você tem uma decisão. É um negócio assim, ó, pum! Mas é tanta... Quando você... Lá igual eu tô falando... Lá em câmera lenta. Que é a história que eu tô contando aqui agora. Se você for ver a câmera lenta, você até fala assim, não é possível que aconteceu isso. É isso aí. Mas é isso, gente. Eu olhei o kart da frente, eu percebi que era um retardatário. O Kleber do meu lado... A última curva e o cara com a bandeira quadriculada. Olha quanta coisa pra você pensar, falar, como é que eu ganho essa corrida se a curva é do Kleber e ele aqui do meu lado? Falei, eu vou perder a corrida, cara. Na última curva. Gente, foi muito legal. E era apostando essa, hein? Cara, quando a gente jogou na curva, eu pensei, eu vou abrir na curva, passar por fora, o Kleber vai por dentro e vai ganhar, mas pelo menos, sei lá. Cara, quando a gente chegou na curva, o retardatário fez o quê, galera? Fechou na curva. E o Kleber, fechou o Kleber, que a curva era dele. Então eu falei, eu passo por fora. O Kleber, muito esperto, eu vou passar em cima da grama, vou cortar caminho aqui, ó. A zebra. Assim da grama. O que aconteceu? O kart deu na zebra, que o kart virou o contrário. Olha aí, eu passei direto. Meu, aquela olha, até arrepia, e foi cara. na chegada, Pô, né, na chegada aqui, ó, o cara com a bandeirada, eu não acreditei. Eu cheguei lá pra guardar o kart, eu tava vibrando, uma emoção tão grande. Mas foi uma emoção e você vindo murcho. Entendeu? Não, e esse moleque, cara, legal, ele era muito chato, muito chato. Ele me ligava no meio do dia só pra tirar sarro. E, cara, eu ficava muito, eu falei, não, eu posso perder pra qualquer um, menos pro Fernando. Beleza, perdi mais essa.
Mas foi legal. Aí eu falei, cara, vou treinar. Aí foi a gota d'água. Aí é porque eu tô na Copa Truck hoje por conta disso. Falei, não, foi a gota d'água. Aí eu falei, não, vou treinar. E aí, né, você ainda não me pegou nessa. Aí eu falei, não, vou treinar, não vou falar nada pra ele. Porque se eu falar pra ele, ele vai treinar também. Caramba, gente, ele correu mesmo, hein? Não, ele vai treinar também e não vou ficar melhor que ele, beleza. Passou pela minha... Cara, fui lá, tal. Aí nós fomos correr de novo. Aí chegamos lá, o Fernando... Aí já tipo assim, já metiu uma diferença em você, né? Pelo amor de Deus. Não, ainda não foi a terceira. Essa é a terceira, não é a quarta. Que a quarta você desistiu. Você falou, não, nunca mais. Mas na terceira... É verdade, teve a terceira, ganhou as duas últimas. Isso, porque você ganhou Você ganhou duas. as duas últimas. Aí eu ganhei uma, que você não sabia que eu tava treinando. Verdade. Aí você falou assim, não, você aprendeu alguma coisa e você não quer falar pra mim. Ó, vou até desligar aqui, ó, que as pessoas estão me ligando porque sabem que eu tô conversando com você. Tá fazendo sucesso. Então, olha só. Querem participar da corrida. Aí você foi... Você ganhou as duas últimas. E ganhei essa. Aí na outra... Eu já ganhei com a diferença. Aí você falou, não quero saber o que você tá fazendo e tal. Aí você... Eu ficava perguntando pro pessoal, olha, me lembro. Na outra, ele chegou, como é que foi? Você me ligou? Eu falava, Kleber, você tá puxando cabo de aço? Tem alguma coisa a mais? Não. Nada. Tô correndo normal. Gente, mas não é possível, Kleber. A gente tava parelho, você tá com uma diferença grande. Não, tem alguma coisa errada aí, cara. Tem alguma coisa... Não, você aprendeu alguma coisa. Não, e não sei o que eu falei, não, Fernando, ó. E era verdade, eu vou te falar a verdade. Que verdade. Eu falei assim, coloca o banco todo pra frente. Falei pra você, coloca o banco, ó, dando as dicas aqui pra você. Tá, ele falou isso aí também depois. Coloca o banco todo pra frente e quando você for fazer a curva pra um lado, apoia. Falei pra você assim, apoia pro lado contrário. Isso melhorou apoia pro lado contrário. Só desça de... E é isso, Fernando. E aí é onde freia, onde acelera, prestar atenção no motor, um monte de coisa. É um monte de coisa, não é uma coisa só. Só que é tudo, não existe um segredo. Você achava que eu puxava o cabo de aço. Pelo amor de Deus. Você falou, não, você pisa com o calcanhar no cabo de aço. Era verdade, mas por quê? Porque na última corrida você quase deu uma volta em mim. Pessoal, ele quase deu uma volta em mim. Eu quero que você conta que você me ligou. Você falou, seu Kleber, você tá onde? É a última, né? Aí eu peguei, né? Tô indo lá pro cartódromo da Granja. E aí, Clebão, tudo bom? Tudo bem, Fernando? Oi, tudo bem? Oi, fala aí. Eu percebi ele meio corrido. Ô, Kleber, e aí, você tá chegando? Tô chegando, olha, eu tô aqui no Rodoanel. Então tá bom, ó, porque é o seguinte, eu já cheguei aqui. Pessoal, juro. Quando eu viro aqui, olha, que tem a recepção que você paga, Kleber de balaclava, tinha acabado de correr. Eu peguei o celular. Falei, você é muito desgraçado, meu, né? Você tá treinando. Ele, eu não. Você tá treinando. Não vale. Eu falei, não vale. É por isso que você tá correndo, tá passando eu aí, tá dando quase uma volta, pelo amor de Deus. Já não vou mais, você é louco, não vou mais. Não, aí ficou nisso, galera. Aí ficou 2-2. Não paramos. Ficou 2-2. Nunca perdi pra ele nunca perdeu pra mim. Não, mas brincadeiras à parte. Aí o Kleber vem a questão do dom. Aí vem um dom mesmo, porque na última... E nas demais, que depois eu ia assistir você correr lá no campeonato. Eu corria também, a gente corria às vezes, mas não dava. E aí vem um dom mesmo, que aí eu percebi que você, se tivesse, eu acho, começado antes... Sim, aí a gente volta lá naquilo que você tava falando. Que aí, mas aí eu volto no que você falou. Que tudo tem um tempo certo. Concordo. Né, Eclesiastes, tudo tem o tempo certo pra acontecer debaixo do céu, porque assim, é isso. Cara, eu comecei tarde, eu falo que eu sou um piloto atípico, comecei depois de velho, 30 anos de idade, cara, que eu tive problemas assim, financeiros, que eu tinha as lojas, aí perdi, fali, voltei e tal, quando foi sobrar R$120 pra fazer uma bateria aberta de kart, foi com 30 anos de idade. Né, por tudo que eu passei e tal, mas foi na hora certa, cara, porque aí, o que eu vi de bom nisso, ô Fernando? E nesse primeiro bloco a gente vai falar só do kart, e no segundo nós vamos falar do Jesus Taon, que é muito interessante. E aproveita já, galera, falando isso, curte aí, comenta, clica no sininho, compartilha esse vídeo. Na TV a gente tá bombando, Fernando, tá dando 500 mil de visualização, e aqui no YouTube 100, 200 visualizações, não faz sentido. Não. Então ajuda a gente. Mas voltando... Por que eu fiquei muito feliz que eu comecei tarde? Porque quando, tipo, você chega lá, 30 e poucos anos, a galera, os pilotos estão desistindo já.
E eu tava com todo aquele gás. Então eu tava, tipo assim, mordendo o volante. Entendi. Enquanto os outros, cara, já não deu certo pra mim. Eu falei, que não deu certo? Tá dando certo agora pra mim aqui, você tá louco? Não. Faz sentido. E eu tava ali no meu quinto, sexto ano que eu fui me dedicar de verdade no profissional e tal, a galera tava parando. Então, assim, eu via eu na contramão da galera com uma vontade muito louca de fazer dar certo depois de velho. Era perceptível isso, de fato? Muito. Eu vi muitos caras que hoje pararam de correr já, porque tinham tentado desde criança, desde novo, não tinha dado certo. E eu começando depois de velho. Aí você vê, por isso que eu falo, não tem idade, nunca desista, porque é aquele negócio. Eu tô agora, depois de velho, tô na truck, e pra truck eu sou um cara novo. Que lá tem um monte de cara 20, 30 anos mais velho que eu, né? Então... eu falo que o seu Pedro Mufato, eu sou fã dele, que ele foi campeão da Fórmula Truck aos 83 anos de idade. Ô, louco, meu. Então, assim, eu tenho ainda mais meia vida para chegar nele. Então, a vida inteira aí. Então tá ótimo. Que legal. Então, assim, Fernando, mas esse é o primeiro caos que eu queria contar do Fernando, que hoje, se eu sou piloto, foi por causa de você, cara. E eu queria te trazer aqui para falar isso publicamente e te agradecer. Eu agradeço suas palavras, mas, de novo, eu acho que aí eu volto um pouco mais. Então, eu resgato os 12 anos de idade, todo esse nosso envolvimento com as questões de carro, de velocidade, de adrenalina, de tudo isso. Fazer um filme, né? Exato. E aí a gente leva para a situação que você está hoje. Então, não é... Eu acho que talvez, se você apertou minha mão agora dizendo isso, eu diria que eu dei um empurrãozinho para te apresentar... Apresentou esse algo que fez todo sentido. Que sai da rua, que é o perigo, que a rua tá errado. É isso aí. Tá errado, pessoal, na rua. Tá errado, totalmente. E aí você foi pro lugar certo. E que legal, Fernando. Depois que passei a correr de kart, cara. Eu tô falando de kart indoor, kart rental. Sim. Cara, eu parei de correr na rua. Por quê? Porque eu extravaso na pista e eu não preciso correr na rua. Você tá no lugar certo. Então foi muito legal. Eu tive que cair, quebrar o pé de moto, bater carro. Né? Essa marca aqui é carro. Isso, é verdade. Mas hoje, cara, eu sou um cara tão tranquilo no trânsito. A Débora até fala assim, eu não acredito que você não vai xingar esse cara. Eu falei, não, Débora, ele não sabe o que tá fazendo. Já gastei minha adrenalina ali, já gastei. Perdoar, ele não sabe o que faz. É verdade. Né? Então, assim, muito legal. Fê, esse é o primeiro bloco. Passa muito rápido, né? Muito. Já passou. Incrível. Nós vamos para os nossos comerciais aí da TV e você que aproveita que tá no YouTube, ajuda a gente, porque a gente vai bombar você ajudando ou não. Depois, não ajudou, é pegar carona. Participa no começo, hein? Participa no começo que é dar força. Depois é pegar carona no sucesso. Vamos junto. Fique com o break comercial aí. Já voltamos com o nosso Pod Carro com o Fernando Menezes. Valeu, galera. Fala pessoal, estamos de volta com o nosso Pod Carro. O entrevistado de hoje é o Fernando Menezes, que além de ser meu amigo de infância, já pulou o muro da minha casa várias vezes. Muito. Eu não vou contar aquela história daquela festa que a gente fez em casa escondida. Não vou contar. Minha mãe, se ela vai dar pulo desse tamanho se eu contar. Mas, cara, eu lembrei de uma outra situação também que você fez parte da minha vida, que foi no lance da Débora. Que aí foi a primeira vez que a Débora foi em casa, teve uma história inusitada, que eu também não vou contar aqui, mas que ela falou assim, esses são seus amigos? Se você trouxer a Débora aqui e falar o nome Carlinhos, ela acha não que é uma lenda. É uma lenda. Carlinhos, você é uma lenda. Ele é tipo o Saci Pererê, né? É, o Saci Pererê. Meu Deus do céu. O Fernando, gente, é muito engraçado, porque o Fernando sempre foi esse jeitão dele aí, engraçado e tal, e zoeiro, né, Fernando? Você sempre foi muito zoeiro e tal. Mas é muito legal, cara, porque eu tenho, assim, só boas lembranças da gente, da nossa época e tal, e é tão legal ter amizades, assim, que perduram, né, que permanecem, independente do tempo. Pô, às vezes você passa aqui, o Kleber tá aí, ele fala que se ele quer me encontrar, quer se esconder de mim, vem na minha loja, né? E é verdade, hoje em dia tá tão corrido que paro muito pouco aqui, hoje é a Fernanda que tá na linha de frente aí, mas o Fernando com esse jeitão dele assim, cara, por onde ele passou, ele foi marcante, né? E uma das coisas que eu acho muito legal é isso, a Débora sempre lembra também, o Fernando, aquele seu amigo Fernando, e ela gosta muito de você hoje, né, tal, mas foi muito legal, porque a gente tinha uma galera, uma amizade ali, um grupo muito fechado, né, era nosso grupo ali,
mas que a gente interagia com vários outros mundos, né? Cada um vivia um mundo, mas quando a gente se juntava, Verdade, né? era o nosso mundo, lembra? Razão, Cada um razão. vivia um mundo diferente. A gente era meio que ali, Fechado. convivia, tudo, É era isso. só a gente. É. Tínhamos até os irmãos mais velhos que a gente conversava, mas não isso. fazia parte da nossa... Não, nunca, assim, aquele grupo verdade. ali, né? Então, mas foi assim que a gente cresceu e foi muito, muito legal, muito gostoso. Já contamos por que eu sou piloto hoje, que foi por sua causa, e agora nós vamos contar um pouquinho da Jesus Tá On, que lá no final nós vamos ter o momento de Jesus Tá On, mas eu já queria antecipar, porque é uma coisa muito engraçada que aconteceu, né? O que aconteceu, galera? Eu agora, na pandemia, acabei pegando Covid e aí achando que ia morrer, e etc, que ia ser entubado e não sei o quê. Tempos difíceis. Tive uma revelação, que depois eu conto isso com detalhes, mas que eu tinha que colocar Jesus na frente, e eu imaginei Jesus na frente do carro, e mandei fazer um adesivo grandão de Jesus na frente do carro, coloquei e não podia. Aí a CBA me notificou, falou que eu tinha que tirar o Jesus, que não pode nada político, religioso ou racista. Isso é uma cláusula ali da CBA. E aí, o Fernando, sem saber de nada, me ligou um dia e falou assim, Kleber, sabe esse negócio aí do pai tá on do Neymar, não sei o quê? O que significa CBA mesmo? É, Confederação Brasileira de Automobilismo. Foi E legal ele me isso. ligou e falou, meu, esse negócio do pai tá on, do Neymar aí e tal, você vive falando de Jesus. Na realidade, eu percebi uma dificuldade, eu percebi uma preocupação bem grande da sua parte, porque você é muito católico. Não, uma querendo pessoa passar a que gosta mensagem, muito, né? Queria passar a mensagem. Eu percebi uma preocupação grande porque você queria passar uma mensagem de Jesus, pô. Então, e o pessoal podando isso te incomodou muito, né? Te incomodou demais. E... teve youtuber, assim, gente de outros canais falando que eu não poderia fazer isso, que o Estado é laico, que não sei o quê, e nananã, mas pô, outras coisas muito piores podem, mas... então, e aí isso trouxe o que naquele momento? Pô, não é possível. A gente precisa levar esse nome, Não, e eu não podia tirar, porque eu tinha recebido a ordem de colocar, né? O Kleber estava disposto a se desligar Eu falei. de algo que ele se identificou tanto por conta de Jesus, Isso. por conta da mensagem, por conta disso que você queria transmitir, passar e tudo mais. Olha, assim, como o Kleber estava comprometido com tudo isso, né? Então aí eu falei, poxa, não é possível, cara, não vai acabar com esse negócio desse jeito, ele precisa continuar, mas não vamos deixar de levar essa mensagem, mas precisa mandar de um jeito que... Mas foi melhor que deu tudo isso, certo. Fê, porque você não tá ligando à sequência dos fatos, que eu lembro muito bem disso. E tinha colocado Jesus, que aí falaram que não podia. Eu falei, Isso. se tiver que tirar, eu saio fora. Mas você não tava sabendo nada disso. Não, eu sei, eu contei a história, depois eu tô falando Sim, de porque, tudo que tá porque depois você acontecendo. ficou sabendo. Não, eu não falei nem Aí ele que... não sabia nada disso. Aí eu tinha que tirar. Eu falei, não, se tiver que tirar, eu paro de correr. Já tá esse Isso, negócio. você contou a história pra mim, lembra? Você Eu falou falei, até já pra tô mim de saco depois. cheio de enfiar esse cotonete no Isso. meu nariz mesmo, que eu não gostava e tal, enfim. E aí eu falei, cara, eu não, Foi a não vou tirar. Foi a Champions que o Neymar tava no PSG e foi um ano que o brasileiro acompanhou muito, porque o Neymar tava Sim, voando ali, e foi um momento que ele entrava, todo jogo entrava com uma caixinha de som. E qual era o tema ali? Em todas as redes, em todos os canais. Neymar tá on. Neymar tá on. O Neymar tá on. Neymar tá on, então, foi que era o isso. quê? Era uma mensagem que o cara veio e ele entrava e ele E acabava com o jogo. arrebentava. Ele foi, pra mim, aquele ano, foi o melhor Neymar de todos. Legal. Melhor que o Barcelona. E aí a mensagem, Neymar tá on, o pai tá on, o pai tá on. Pai tá on, né? Que Era aí pegou o pai tá Mano, on, o né? pai tá on, que Pai ele tá saía on. do ônibus de óculos, aquele negócio, o pai tá on, chegou, e a caixinha de som. Não, mas aí eu quero te contar só pra... Aí eu falei, aconteceu que o nome do meu mecânico era Jesus. Olha isso. E eu falei, não, cara, eu duvidei. Eu falei, não, me mostra seu RG. Aí o cara mostrou, eu falei, é Jesus mesmo. Aí eu mostrei pra CBA, eu falei assim, o nome do meu mecânico é Jesus, eu confio nele. Tava escrito Jesus, eu confio em vós. Aí eu falei, não é. Eu falei, Kleber, por favor, Pelo né? amor de Deus. Não, beleza. Aí, cara, liga o Fernando, e eu tinha pedido, nessa mesma hora, eu tinha pedido pro Guaraná Jesus, que era uma marca, autorizar eu colocar a marca no capô.
E a CBA tinha me autorizado. Eu falei, mas por que que pode? Porque é uma marca. Liga o Fernando pra mim, sem saber de nada. É verdade. Sem saber, não, Kleber, você vive falando de Jesus Guaraná, aí? é verdade. Você vive falando de Jesus aí e tal, não sei o que, nananã. Eu tô vendo esse negócio do Neymar e pai Taon. Por que você não cria Jesus Taon? Foi, velho. Não sei por quê, mas eu queria te falar isso. Aí eu falei, foi mesmo, eu falei numa ligação que foi, eu você me ligou. Aí eu falei, Fernando, você tá sabendo de alguma coisa? Eu falei, não é possível. Eu não tinha contado pra ninguém isso que tava acontecendo. Verdade, gente, olha, porque a gente não se falava, porque era pandemia. Você vai falando, é verdade. Era pandemia. Cara, eu falei, não é possível. Eu falei, Fernando, depois eu te explico. Não tem nem como eu te explicar. Falei pra Débora. Você falando, é verdade. Falei pra Débora, a Débora já veio com o símbolo do Jesus Taon, que eu... Vamos mudar? Vamos colocar já na tela aqui? Porque eu acho que é legal a gente falar disso. Olha lá, já tá na tela aqui, ó. O Jesus Taon de ligar. E você falou assim, e você falou uma coisa pra mim quando você me ligou. Você falou assim, cara, vai comunicar muito com os jovens. Por conta do contexto. E você, eu nunca te contei tantos jovens que se conectaram com Jesus por causa disso. Depois disso. Teve até um lance que hoje o nome do meu canal do YouTube chama Jesus Taon, porque um menininho, eu tava conversando com o pai dele aqui, o menininho aqui, ó, sem saber de nada. E eu tava na Woodstock. E tem o símbolo do Jesus Taon no capô do Opala, que quase o menino nem via. Aí, que ele era pequenininho, do nada, eu conversando com o pai dele, me puxou, tio. Eu olhei pra baixo, o que foi, filho? Aí ele falou, por que você não coloca o nome do seu canal de Jesus Taon? Aí, do nada, ele só falou isso, eu falei assim, você falou alguma coisa pra ele? Ele acompanha meu canal? Não, ele acompanha seu canal e tal. Eu falei, mas você falou alguma coisa? Não. Eu falei, liguei na hora pro Tomás, que é o meu primo, que cuidava do canal, e falei, troca o nome do canal agora, Jesus Taon. Porque pra mim é Deus falando comigo, é criança, inocente, ela teve um insight e foi Deus, sabe? Então, você falou, cara, vai conectar muito com os jovens, vai falar muito pros jovens. Conectou, e conectou. Então, assim, eu queria te falar mais uma vez que, cara, muito disso aqui, do Jesus Taon, eu não sei se por influência divina, Deus falou com você e falou, eu acho que vocês... Como ele chegou lá? Olha só o que eu penso, né? Falando assim, espiritualmente falando. Como ele chegou lá muito por sua conta, eu vou dar o recado pra você e você fala pra ele. Tipo, você tá entendendo mais ou menos o que aconteceu? Porque, cara, o que tá acontecendo hoje... Aí, o que aconteceu? Eu cheguei, não, podia colocar marca. Você falou. Aí eu falei, cria uma marca. Criou a marca, fui lá, registrei a marca, coloquei no capô do carro, acabou. Acabou todos os problemas. Aí eu tinha que ser uma marca de alguma coisa. Ah, mas o que vocês fazem? Faz isso aqui, ó. Boné. Jesus Taon, faz boné, faz camiseta, ó. Jesus Taon. Acabou, ninguém enche mais o saco. Artigos customizados. Mensagem enviada. Mensagem enviada, nunca vendi nada, já vendi, mas para ajudar instituições com os produtos, e só vai ser para isso. 100% do que foi arrecadado foi para instituições. Cara, ficou lindo, hein? E ficou lindo, pegou, lindo. Cara. E hoje é muito legal quando, tipo assim, o cara tá lá anunciando, falando na Copa Truck, ele tá passando, o Kleber da Jesus Taon. Ele não falou que legal. É o Kleber da Jesus Taon, Jesus Taon. Quando eu capotei o caminhão, lembra aquela... na Band, falou muito, nossa, Jesus Taon mesmo, hein? Como pode? Olha, que legal. Então, Fernando, foi assim... Impressionante isso que aconteceu. Lembrando e como Deus... E aí eu queria dizer isso. Como Deus age através da amizade. Sim. Né? Porque tem um laço aí de infância, de coisas que aconteceram, não é? O que você acha? Sim, eu acho que tudo influencia. Eu acho que quando, inclusive, a coisa é verdadeira, ou eu acho que quando é verdadeiro, quando é uma necessidade, assim, inclusive, eu acho que é natural, sabe? Não é nada forçado, aí vem uma mensagem tão linda como essa, olha você vê como ficou. E algo que, de novo, você lembrou algo aí que eu não lembrava, que de fato foi do nada. Foi do nada. Foi uma ligação, de fato. Foi que nem aquela ligação do Ayrton Senna que você me ligou. E o lance agora que você falou mesmo, você falou, você tá sabendo de alguma coisa? Eu lembro disso. Quando você falou agora, eu lembrei que no dia você falou mesmo. Você tá sabendo de alguma coisa? Aí você depois falou pra mim, tava com um problema assim. Foi depois que eu te contei tudo isso. Verdade. E Fernando, foi muito legal, porque aí quando você... Aí, sabendo de tudo isso, né? Eu falei, mano, quando esse cara falar qualquer coisa, eu vou fazer, porque não é possível, né? Aí você falou assim, Kleber,
Você já foi visitar o túmulo do Ayrton Senna? Você falou, né? Aí eu falei, Fernando, cara, Aí eu já assim, tá, quando nós vamos, já vamos lá, vambora, você quer ir lá? Foi. E foi engraçado que o dia que você falou isso, o dia que você falou do túmulo do Ayrton Senna, eu tava na casa do Juscelino, que era meu advogado. Olha só, você não sabe disso. E o fundo do apartamento dele dava pro cemitério do Ayrton Senna. É mesmo? Aí eu falei, não, Fernando, nunca fui. Aí eu já falei assim, não, Fernando, nunca fui. Mas que dia que nós vamos? Nem vou explicar. Falei, não vou nem explicar, cara, porque vai achar que eu tô mentindo. Transmissão de energia. Não pode ser, cara, não pode ser. Aí fomos lá, não sei porquê, fui lá, visitei, vi o túmulo, nunca tinha ido realmente. Mas era uma coisa que eu tinha necessidade, porque eu lembro quando o Ayrton Senna morreu, eu era muito novo, e eu lembro na minha cabeça que parou o Brasil, e eu lembro de ver na televisão o enterro e saber que era no Morumbi. Eu não morava no Morumbi ainda, mas eu sabia que era no Morumbi. Hoje eu moro no Morumbi, perto do cemitério do Ayrton Senna, e nunca tinha ido. Então achei que fazia sentido de alguma forma. Verdade. E a gente foi. E, de novo, eu também nunca tinha ido. Tão perto de nós, né? O negócio aberto, tá lá, pode ir. Pode ir. Você nunca foi? Vai lá, pessoal. Vai lá, pessoal. É uma energia incrível. E se chegar na portaria e perguntarem, que eles perguntam, fala, vou no túmulo do Ayrton Senna. Exato. E você lembra que tava fechando. A gente chegou lá no finalzinho. É mesmo, o cara deixou a gente foi o último a entrar. Aí só tinha gente no cemitério. Meu, mas que energia incrível, né, cara? Foi. Incrível. E a gente ficou lá E tinha um negócio do Carteiros, né? Lembra que um negócio de kart? Não sei se você lembra que tinha um negócio perto do Ayrton Senna, do Carteiros, que eu até falei, nossa, coincidência esse negócio do Carteiros aqui. Acho que eu lembro alguma coisa de kart. Eu tenho uma gravação, inclusive. Fiz uns vídeos lá que e legal. tal. É bom guardar. Tá guardado, tá depois guardado. Entender por que foi. Claro, revisitar essas memórias, né? É legal, é bacana. Sei que, de novo, né, Kleber? É assim, eu quando o Ayrton Senna morreu, a gente era muito jovem, muito novo e tal. Mas eu lembro exatamente o que eu tava fazendo quando eu recebi a notícia, cara. Eu me lembro, meu pai, ele trabalhava numa empresa chamada Dix Toga e era dia do trabalho, né? Foi dia do trabalhador? Que foi, não lembro. É dia do trabalhador, né, que ele morreu? Ayrton Senna? Foi. E a empresa que meu pai trabalhava estava fazendo uma festa no dia, lá na Guido Calói, na Calói, num campo de futebol, era um clube aquele lugar. E a gente lá, jogando bola, tudo, daqui a pouco uma galera correndo, Kleber, chorando. Então, foi uma comoção. O Ayrton Senna morreu. Olha, eu lembro disso, eu lembro do cara correndo. Tinha uma televisão, aquela de tubo, né? Pra quem não conhece, televisão de tubo lá em cima. Parou tudo que tava fazendo a galera na televisão. Cara, quando o cara deu a notícia que o Ayrton Senna morreu, pelo amor de Deus. Não, foi assim, o Brasil veio abaixo, parou tudo. Deus, cara. Parou tudo. Eu lembro da Faria Lima, que a Faria Lima virou um deserto. Cara, negócio louco, né, louco, né? Que coisa, né? Pra você ver a força que tinha esse cara e uma força espiritual também, né? Já que nós estamos falando de Jesus Taon, né? É um cara que... evoluído espiritualmente. Uma coisa que eu não sei se você sabe, Fernando, você sabia que... Isso é uma coisa que eu fui a fundo, porque eu queria saber por que da espiritualidade do Senna, porque muita coisa que se fala do Senna é um pouco romantizado. Ele era um ser humano com defeitos, com tudo, como todo mundo, só que todo mundo endeusa, né, ele, e não é bem por aí. Não, mas ele tinha um lado que... Eu falei, mas de onde ele buscou essa espiritualidade, sendo que ele não era um cara espiritualizado, ele não buscava. No fim, que ele estava buscando uma espiritualidade, no fim, mais pro fim, ele tinha Deus, ele tinha Jesus, mas assim, no fim, eu estudei um pouco sobre isso e ele estava buscando uma espiritualidade mais avançada. E numa ligação com a mãe dele, uma das últimas, ou a última, não lembro se foi, ele falou assim, mãe, conversando com Deus, Deus me falou, e ele lendo a Bíblia, Deus me falou que ele vai me dar o maior de todos os presentes, que é ele mesmo. Caramba. Perto da morte dele. Entendeu? Então, assim, cara, olha isso, olha. E aí eu fiquei pensando muito nisso, já refleti muito sobre isso, que, peraí, vai me dar o maior de todos os presentes, que é ele mesmo. Então, teoricamente foi pro céu, tá lá com Deus, sim, e é o maior de todos os presentes, né? Pra quem acredita, eternidade. Salvação. O cara morreu no auge. Se você não lembra, ele estava sendo perseguido pelo Schumacher.
que depois ia vir arregaçar, ia ser campeão 7 anos, se ele não mudasse o destino do Schumacher, o Schumacher ia ser 7 anos seguidos, 7 anos, não sei se foi seguido, campeão mundial. Maior de todos os tempos. O Senna não ia aguentar isso. Por que eu falei dos defeitos do Senna? O Senna não ia aguentar, porque o Senna era competitivo ao extremo. Nossa, incrível. Ele não ia aceitar, e quem sabe o Senna não ia desconstruir toda essa imagem tem razão. que ele construiu. Porque, olha só, ele morreu no auge, não deu tempo dele desconstruir a imagem dele. Sim. E aí eu vou te citar um nome aqui, o Hamilton. Sim. O Hamilton hoje, ninguém venceu mais do que ele, ninguém tem mais números que ele. Mas o cara tá lá perdendo pros caras que estão lá. Se ele tivesse parado no auge, naquela... Faz total sentido. Eu falo assim, se o Hamilton tivesse parado naquele Mundial que o Verstappen, na minha opinião, ganhou roubado dele, porque é a minha opinião, e aí cada um tem a sua, ele seria o cara. O Hamilton seria... Tanto quanto o Senna. E hoje ele em atividade está sendo apagado. Está sendo apagado, todo mundo já duvida dele. Ah, então era carro. Ah, então era... E ele mesmo já se duvida. Eu tenho certeza que o Hamilton duvida dele mesmo. Tá na Ferrari. Tenho certeza que se ele ganhar mais um campeonato mundial, ele para. Eu tenho certeza. Porque ele tá na Ferrari, concordo. Que eu acho que foi o lance daquele campeonato que fugiu da mão dele, que foi o do Verstappen, que o Verstappen que passou os retardatários, etc e tal. E... pôde colocar pneu, enfim. O Verstappen ganhou e o Hamilton perdeu. E ali acabou o Hamilton, né? Então, o Senna não teve esse tempo de desconstrução do ser humano, que não ia pagar o que ele fez, mas ia desconstruir, porque o ser humano, ele tem memória curta, né? Verdade. E por isso que hoje ele ainda é referência como pessoa, como no esporte, pra você ver, hoje ele é ídolo, acho que dessa galera toda aí, da galera que nasceu agora, ele continua sendo ídolo, né? Então assim, mas eu acho que o lance do Ayrton Senna, eu acho que eu sou católico, você também e tal, mas eu acho que é uma questão de evolução espiritual mesmo, sabia? Eu acho, porque quando o Ayrton Senna ganhava, eu lembro disso, o Ayrton Senna já era de família abastarda ele já era rico, já de berço, o pai tinha dinheiro, etc. Contudo, quando ele ganhava eu me lembro que quando o Ayrton Senna ganhava uma corrida, ele deu uma reportagem uma vez, lá, ele foi campeão, galera, ele falou pro cara, ele feliz, tal, legal, mas ele falava, mas o pessoal ainda sofre muito no Brasil, tal, ele se incomodava com essa questão, né, e tal, então assim, são poucos. O Instituto Ayrton Senna até hoje ajuda milhões. Nossa, é incrível, é incrível. E assim, eu digo o seguinte, porque ele era evoluído espiritualmente, porque hoje você tem algumas pessoas que são ícone também nos seus esportes também. Estou falando de tênis, estou falando de futebol e vários. E essas pessoas ajudam. Elas têm lá, ajudam uma galera e tal. Só que elas não têm esse lado que o Ayrton Senna tinha. Essa comoção, esse lance essa vontade de olhar, de ser exemplo. Você entende? Ser um bom exemplo. Cara, incrível. Que foi aonde que, pra mim, desculpa, hoje eu tô muito sincerão, que faltou no Neymar. O Neymar, ele podia ser um ídolo maior que o Ayrton Senna. Que faltou no Neymar. Ele podia ser maior que o Ayrton Senna. Sim, primeiro, que o futebol, que é o nosso, o futebol, é o nosso esporte. É popular. É isso aí. O Neymar é o único esportista brasileiro que conquistou bilhões. É isso aí. Em dinheiro. É o único. É isso aí. Em atividade, tá? Em atividade. Ele tá ainda. Ele pode, inclusive, ir pra Copa agora. Você entendeu? Né? O cara conquistou bilhões de dólares. Que eu acho que não deve levar ele. Mas eu vou dividir opiniões. Eu acho que não deve levar. Porque eu acho que, cara, você viu que a seleção fez agora contra a Croácia, sem o Neymar? Mas não tô falando, tudo bem, pode ter dado sorte e tal. Mas eu acho que time é time, não é um cara. Não é tênis. É isso aí, time. Tênis é o cara, é o talento. Time. E eu vou te falar, a equipe de automobilismo, de carro, é a mesma coisa. É time. É um time. Você pode ser. Eu só vou lá e finalizo o trabalho. Senna, se o seu mecânico não fizer um bom trabalho, você vai ficar. E se ele não confiar em mim, se a gente não tiver na mesma página, vai dar errado. Vai dar errado. Então, é muito importante. Cara, e aí agora, Fê, é legal porque... Agora eu sei por que nós fomos no túmulo do Ayrton Senna. Pra gente poder falar tudo isso aqui agora. E levar uma mensagem. Que, cara, olha a diferença. A gente acabou de citar aqui, Ayrton Senna, Neymar. Exemplo, não era exemplo. Um cara que era humano, mas não se desconstruiu a imagem, que a gente tem que tomar muito cuidado, né? O lance de você
se comover com alguns exemplos, com algumas coisas que estão perto da gente. Às vezes você se depara com situações, pessoas passando dificuldade. Eu vejo quantas pessoas você ajuda na igreja e tudo mais. O nosso amigo de infância, o Galo, eu sou assessor de gabinete direto. E, assim, foi uma profissão que, puxa, cara, eu não pensei que eu passaria pelo que eu passei e vi. Tem pessoas perto da gente, Kleber, que às vezes você acha que não, mas tá precisando de ajuda, cara. Muito. Isso muito, você nunca sabe. Cara, isso te comove demais. E você só percebe isso, no meu caso, trabalhando nessa parte no poder público, Sim. né? E, poxa, eu vi coisas que eu jamais pensei que eu ia ver. E, de novo, aí como é que você lida com isso? Porque tá bom, você viu, mas como é que você vai lidar com isso? Aí o lance de você buscar uma ajuda, de você, às vezes, tirar do seu bolso, fazer ligar duas coisas que vai ajudar. Ajudar de verdade. Você se mexer. Se preocupar. Aí quando você se mexe de fato, aí você fica, dá um sentimento tão bom. Quando você vê aquilo resolvendo, você fala, meu Deus, olha que legal aquilo lá. Então, de novo, é uma questão, a evolução espiritual mesmo. Porque tem gente, Kleber, que não tá nem aí pra nada. Isso é verdade também. Mas legal, esse é o... Ô, Fê, mas muito legal. A gente, inclusive, ia entrar mais ou menos por agora no tema Jesus Tá 1, mas agora já tá aí. E eu queria justamente trazer para esse lado. Mas agora falando do Fernando, né? Nós falamos do Ayrton Senna, falamos de mim, quero falar do Fernando aqui. Você lembra algo? Eu inclusive, tenho algumas passagens que eu acompanhei da sua vida. Não sei se você vai citar uma delas, mas algo que na sua vida, assim, não fosse a fé, se não fosse a sua fé em Deus, a sua fé em Jesus, cada um tem a sua, da sua forma, que você não conseguiria ter superado, assim, porque é o que eu falo, Jesus então não é religião, não é ser católico, Sim. não é nada disso, é fé, superação e o que Jesus te ensinou, que você conseguiu, você acabou de falar aí, só você reparar que alguém precisa de ajuda. E você às vezes não sabe, porque como é que você vai saber? Se você não se preocupar, você não vai saber. Isso é totalmente Jesus, né? Porque é isso, ame o próximo como a ti mesmo. Quem é seu próximo? O próximo, tá aqui. Quem Deus colocou do seu lado, né? A mensagem é bem clara. Amai-vos seus uns irmãos, aos outros, como se fosse eu mesmo. Se fosse assim mesmo, exato. Você lembra, assim, alguma coisa, alguma passagem da sua vida que você falou, não, se não fosse minha fé, eu tinha feito besteira, eu tinha desistido? Cara, são muitas. A gente passa por perdas familiares, que dói bastante. Você teve uma recentemente, eu participei dela. Um grande abraço onde ele estiver, lógico, né? Poxa vida. Que fez Jesuel, meu pai. Ele várias histórias boas também. E ele gostava muito de você, Fê. Nossa, como ele gostava do Fernando. Porque meu pai era chato, ele era ranzinza, mas com o Fernando zoava ele, e aí ele dava risada, entendeu? A gente dando volta. Tabuão, Embu das Artes, Tapsirica, Campo Limpo, uma gangue de umas 20 motos. Quem tava liderando a gangue? Seu Barcinho. Meu pai. Mano, é muito engraçado. Deus tenha, lógico. Puxa vida. Mas é isso, Kleber. Eu acho que a perda, eu acho que principal. Mas antes de falar da perda, eu queria te dizer o seguinte. Eu faço uma comparação com os dias de hoje. Quando você pega essa juventude... Puxa, cara, você assiste televisão, não que eu não frequento, eu assisto e eu vejo. Essa molecada de 12 anos, 13 anos de idade, num baile funk. Lotado de... Aquilo é criança, cara. 12 anos é criança. Tá lá, lotado de criança, cara. E aí você vai... O repórter vai conversar ali com o pai, porque aconteceu algum problema lá e tal. Cara, muitas vezes o pai tá junto com ele lá naquele negócio... E aí vem um lance que você falou eu acho que a gente sempre, eu até hoje, eu sou católico, tudo, e eu temo a Deus, eu sou um cara que muitas coisas que eu deixei de fazer na minha vida, inclusive, é porque você é temente. Oh, meu Deus. Não é legal, né? Não é legal. E não é, Fernando, que a gente é temente a Deus, é porque no fundo, algo te fala, cara, isso não tá certo. Não é legal, mas isso não tá certo. Mas não tá certo porque a gente tem
eu acho que essa questão religiosa, eu acho que Sim, isso ajuda, né? eu acho que isso é uma bússola. Mas eu acho que no fim todo mundo tem, cara. Só que o cara Não, passa por não. cima. Eu acho que não, Kleber. Bom. Eu vou te dizer por quê. Não, por isso que eu vou dizer por quê. Porque pra mim é uma bússola, de fato, me coloca no meu, assim, Sim, na sim. coisa boa, de Coloca você no andar. eixo. Exato. Porque eu me lembro na escola que eu era atentado, mas a gente era atentado no negócio de mulher. Sim, sim. A gente queria ter um monte de namorada, né? Sim, sim. Era isso, a dor de Sim. cabeça era isso. Queria ficar jogando bola na física, eu não queria Isso. entrar fazer português. Pô, português, não, vamos ficar jogando bola aqui. Isso. Então, essa era a nossa Que é bagunça. normal. Que é assim, pô, que hoje eu encontro os professores na escola que eu volto, que é a minha de infância até hoje. Os professores olham pra minha cara e falam: Fernando, se eu soubesse que eu ia enfrentar o que eu enfrento hoje aqui nessa escola, eu não teria sido chato com você, com o Bá, com os meninos. E olha só, vocês já eram, assim, os piores da A escola. gente era os piores da escola, mas a gente sempre respeitou os professores, que, de novo, a gente dava trabalho com o negócio de menina. Mas a gente respeitava. não queria entrar na aula porque queria estar na física, sabe essas coisas? A gente era educado. Então, mas aí eu descia pra escola pensando, rezando. Descer na rua de mochila. Oh, meu Deus, eu juro, eu não vou parar na diretoria hoje. Eu vou fazer as coisas direito, meu Deus. Desculpa, meu Deus, senhor me desculpa. Chegava na escola, Kleber, quando eu vi, eu tava na frente da diretora, sentado. Eu falava, meu Deus, O que eu fiz? O que eu tô aqui de novo? Eu nem sei o que eu fiz pra Cara, era automático. Era um negócio incrível. Mas eu temia a Deus, assim, de novo, temendo. E aí você falou que todos, mas eu acho que não, Kleber. É como eu comparo essa situação de hoje como índios. Parece Sim. que essa molecada que tá lá, se você for falar de Deus, o cara nunca entrou numa igreja. O cara tem 12 anos, fez E uma nem catequese. pode hoje em dia, né, falar mais de Deus na escola, nada disso. Então, mas o pai, eu acho que o meu filho tá fazendo catequese todo domingo. Então você pega Mas lá, aí é opção sua. 7 anos de idade, pega lá, leva Mas lá, faz o uma Estado é catequese. laico. Exato, mas de novo, eu tô falando que amanhã ele pode ser um evangélico, amanhã ele pode Ser católico, pode ser católico, evangélico, outras pode ser o que coisas. quiser. Pode nem acreditar em Deus, mas ele tem que ter a opção. Sabe, exato. E conhecer a Bíblia, a história de Jesus, porque a história de Jesus não é uma mentira. É uma história verdadeira. É verídico o negócio. E aí você segue ou não. Os milagres, Isso aí. a morte dele, tudo mais. Fê, chegamos ao fim, não tem mais tempo, Puxa, nós vamos voltar. Vamos falar. Vamos Zezé, falar um monte de coisa. Mas, não, vamos voltar aqui, vamos contar. É bom que você volta e faz mais um com a gente. Manda um abraço aí pra quem você quiser e vamos encerrar. Bom, queria mandar um beijão aí pra toda a minha família, pros meus 3 filhos, o Gabriel, a Luna, o Ícaro, pra Eliane, pro meu pai, pra minha mãe, meu pai que tinha umas 7 galos, que a gente contou no começo aqui, até hoje adora moto, tem grande poder de influência, acho que no contexto, como seu pai também, que toda a vida mexeu com carro. Sim. Então, um beijo pra todos. E é isso, cara. Tamo junto. Adoro. Aqui é o bate-papo, né? Aqui, né? E bora pra cima aqui? Jesus tá on. Achei que você ia falar. Não vou falar? Valeu, pode ir. Pessoal, obrigado. Valeu. Um abraço.